Bom dia, turma. Vamos ao capítulo 20, falando sobre a AIDS. Na aula passada, eu deixei apenas um vídeo animação para vocês falando a respeito, tá? E hoje a gente vai desmembrar esse capítulo, tá bom? No primeiro, na página de apresentação do capítulo, vocês têm um texto, tá? Falando sobre a questão da cura da AIDS, tá? Existe cura para a AIDS? Então, nesse texto, menciona aí a questão da se existe realmente a possibilidade da cura. Então, nós ainda não temos a cura para a AIDS. A AIDS é uma doença viral transmitida sexualmente, é uma DST, tá? É uma doença muito perigosa e que ela realmente teve um grande avanço a partir da década de 80, de 1980 adiante, tá? Foram muitas situações que fizeram realmente que a AIDS proliferasse aí por todo o nossos continentes. São muitas pessoas infectadas. Aí vocês vão realmente ler, faz um estudo sobre essa questão da cura da AIDS, tá? Que realmente a gente ainda não tem essa possibilidade, pois o vírus da AIDS, ele tem uma grande condição de mutação, então ainda não se tem um mapeamento desse vírus, tá bom? Existem muitos estudos, mas a cura ainda não. Os vírus, começando pela definição de vírus, são micro-organismos menores que bactérias, com composição majoritariamente proteica. Então, a maior parte é de proteínas, tá? E de ácidos nucleicos. Os vírus são seres acelulares. O que significa isso, Josi? Não possuem células, tá? Não possuem células. Se você lembrar da teoria dos seres vivos, que fala sobre a teoria celular, nós mencionamos que todo ser vivo, ele possui célula. Então, nesse momento, você já tem uma grande característica contrária, tá? Os vírus não possuem células. São formados pelo capsídeo, que é a cápsula proteica, que abriga o seu material genético, que na maioria dos casos é único, DNA ou RNA. Então, pode ser o DNA viral ou o RNA. Em alguns vírus, um envoltório lipídico, que é, no caso, formado aí por lipídios, né, gorduras, externo ao capsídeo, que é o envelope. Pode também aparecer. Além disso, são extremamente dependentes de uma célula viva para completar seu ciclo replicativo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Podemos dizer que os vírus não são seres vivos. Os vírus, eles são inativos, eles somente possuem metabolismo se estiverem parasitando uma célula, tá? Então, essa célula pode ser uma célula animal, pode ser uma célula bacteriana. Ele somente vai apresentar o seu metabolismo se estiver parasitando uma célula, tá bom? Aqui, a definição. São classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê, Josi? Porque senão não vão ter metabolismo, não vão ter nenhuma atividade vital, ok? A relação de parasitismo é maléfica, faz muito mal para a célula e benéfica para o vírus, lógico. Então, é uma relação aí, não é, desarmônica, já que elas podem ser destruídas pela infecção. Após entrar nas células, os vírus, eles destroem essas células, tá? Causando aí uma grande liberação de outros vírus, pois dentro dessas células eles colocaram seu material genético, que foi duplicado pelas células, tá? Depois eu explico isso aqui no desenho para vocês. Existe uma preferência de utilização do termo replicação em relação à reprodução, quando o assunto é multiplicação viral. Então, nós não temos uma reprodução, nós chamamos de replicação viral. A maneira como os vírus se multiplicam não se parece com nenhum tipo de reprodução, nem sexuada nem assexuada, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Apesar de sua organização estrutural, né, explique quais fatores impedem que os vírus tenham sido os pioneiros na colonização da Terra. Então, não podemos afirmar que os vírus foram os primeiros a estarem aqui na Terra.
Quais características, né, a gente pode seguir para ter esse pensamento? Primeiro, são acelulares, não possuem células, e são parasitas obrigatórios, então eles não teriam como ter sido os primeiros, né? Uma vez fora das células, os vírus apresentam ausência total de metabolismo. Foi o que eu falei para vocês. Eles são inertes. Fora da célula, eles não têm atividade vital. Ao entrarem na célula hospedeira, podem iniciar a replicação de forma imediata ou permanecer latentes. Olha só que legal. Existem dois ciclos, tá? O ciclo lisogênico e o ciclo lítico. No ciclo lisogênico, o vírus ele ainda está na fase latente. Ele não causa, não consegue se duplicar. Se caracteriza pela manutenção do estado de latência viral. As células hospedeiras se dividem, aumentando a população de células infectadas. Somente se dividem, tá? Ou, por outro lado, o ciclo lítico ocorre quando as cópias virais provocam a destruição da célula infectada. Esse momento aqui é o mais importante para nós, tá? É o momento da lyse. O que é lyse? Ruptura da célula infectada. Por exemplo, o vírus do HIV, ele infecta nossas células do sistema imunológico, tá? Que são nossos linfócitos T. Esses linfócitos T, eles têm uma grande participação no nosso sistema imunológico. Eles fazem com que as nossas primeiras defesas sejam ativadas, tá? Quando esse vírus do HIV entra nessas células, vão fazer o quê? Vão fazer a duplicação, que nós chamamos, né, de replicação viral, e vão causar a destruição dessa célula, tá? Então, se a gente tem a destruição do primeiro que é aquele de batalha do sistema imunológico, nós vamos ficar totalmente desprovidos, não é? De defesas, tá? Então, essa é um grande conceito aí que vocês precisam entender. Vamos lá. Ciclo lítico, ciclo lisogênico. No ciclo lítico... perdão. Botei a mão em cima da câmera. No ciclo lítico, você tem... Primeira situação aqui, não é? A duplicação viral, né? Você tem as cópias virais dentro da célula, tá? Perdão. A infecção e a duplicação. Depois as cópias virais. A lyse da célula, que é a ruptura, tá bom? Ciclo lisogênico. Você tem o provírus. Olha bem, presta atenção. Provírus é o nome, então, que se chama, tá? Você tem a divisão da célula, tá? Com essa estrutura do provírus e novas células, tá? Então, ó, duplicação, novas células, divisão e o provírus. Mas, Josi, vai acontecer alguma coisa com a célula? Não, ela vai continuar com toda a estrutura do DNA da célula, mas com uma grande quantidade de DNA viral, tá? Mas não vai ter a ruptura, somente a infecção, a transmissão aí do vírus, tá? O vírus HIV. O vírus causador da AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida, é o HIV. Vírus da imunodeficiência humana, tá? Então, essa sigla, pessoal, ela tá em inglês, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV possui um envelope lipídico. Lipídico. De quê? Gente, de gorduras, com proteínas inseridas nele. A cápsula proteica, que é o capsídeo, mais interno. Ao entrar na célula, o vírus inicia o seu ciclo replicativo. Porém, algumas outras semanas permanece na forma de provírus. Olha só, esse momento dele ficar em estágio de provírus, tá? Nesse momento de provírus aqui, que é então o ciclo lisogênico, onde está provírus. Se a pessoa fizer o exame de sangue, tá? Fizer o exame de HIV, não vai detectar, vai dar como negativo. Isso aqui é muito perigoso, entenderam? Vai dar como negativo. Por isso que é necessário fazer novamente, mais de uma vez, esse tipo de teste, tá? O nome HIV se faz referência às células que são infectadas e posteriormente destruídas. As principais células afetadas são os linfócitos T, CD4. Pessoal, quem lembra de estudo de célula do sistema imunológico, linfócitos T e linfócitos B são nossas células de defesa. Os linfócitos T, eles vão diretamente combater. Eles são aqueles que combatem, tá? Eles são aqueles que
estão presentes ali para fazer a primeira ação do sistema imunológico. Já o linfócito B são aqueles que vão se transformar em plasmócitos e logo depois vão fabricar anticorpos, tá bom? Vamos lá. Nós chamamos eles de linfócitos T, CD4 ou auxiliares, glóbulos brancos que fazem parte do sistema imune. Aí vamos lá, olha bem esse gráfico. Você tem concentração de HIV e de células T, tá? Muito interessante. E os anos decorrentes, ok? Em vermelho, células T, em azul, concentração de HIV. Logo após a infecção viral inicial, o sistema imune destrói a maioria dos vírus. Beleza. A concentração de células TC4 diminui gradativamente e a concentração de HIV aumenta. Conforme o número de células T4 sofre uma redução, o sistema imune é afetado e as infecções oportunistas se estabelecem. Praticamente toda a imunidade natural está ausente. Então, ó, imunidade caindo no decorrer dos anos e a concentração do vírus, não é, aumentando, tá bom? Vamos lá. A chamada janela imunológica é aquele momento onde você não tem a infecção, não é? Propriamente dita. Então, a chamada janela imunológica, ela ocorre no ciclo lisogênico, tá? Onde o vírus ele está ativo, mas ele não está causando a ruptura, não tem esse tipo de replicação viral. Transmissão do HIV. Isso aqui é importante para vocês não terem dúvidas, tá? Perdão. O HIV, ele é uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, vamos lá. Principais vias de transmissão do vírus. Aqui está mencionando que o HIV faz uma infecção muito mais que as doenças infecto-contagiosas, tá? O HIV é bem diferente. Vamos lá. Relações sexuais sem preservativo, transfusão de sangue. Então, a pessoa com uma doença crônica pode ir ao banco de sangue, fazer a sua transfusão de sangue, ou um momento de uma doença, de um acidente, e sair infectada com o HIV. De mãe para filho durante a gestação ou o aleitamento. Então, leite materno, amamentar. A mãe, né, ela tem o vírus do HIV. A criança vai ter o vírus do HIV. É muito, muito propício que pelo leite materno ela infecte o seu filho. Objetos perfurantes, perfurocortantes e perfurocortantes contaminados. Então, isso aqui é bem óbvio, né, gente? Contato do objeto com sangue. O vírus está presente no objeto e perfura e consegue contaminar a pessoa. Atualmente, os bancos de sangue já realizaram uma triagem e verificam a qualidade do sangue antes da transfusão. Isso fez cair drasticamente os índices, mas ainda pode acontecer, tá? A transmissão congênita pode ocorrer e é por isso que toda mulher, ao confirmar a gravidez, deve procurar um médico e solicitar todos os exames necessários. Todas as mulheres, tá? No seu momento naquele momento de fazer todos os exames, de fazer o acompanhamento com o médico, né? Ela realmente faz uma quantidade de exames bem grandes e o exame de HIV ele está inserido, tá bom? Vamos lá. Vacina contra a AIDS, muitos estudos são desenvolvidos, tá? Mas realmente ela ainda não é possível à população. Aí está aqui escrito, ó, no texto inicial, vimos que a biotecnologia está sendo utilizada para tentar curar pacientes com HIV. Portanto, essas técnicas que demandam altos investimentos encontram-se em fase de testes, mas ainda não estão acessíveis ao público que vive com a AIDS. AIDS e pobreza, aqui é uma relação com a condição social das pessoas, não é? A AIDS tem muito a ver com a questão de pobreza, com a questão socioeconômica, com a questão também da homossexualidade, tá? Com a questão sexual das pessoas, comportamental. Então, nós podemos definir realmente essa palavra comportamental
como uma das causas aí muito importantes em relação à doença, tá bom? Finalizando o gráfico com pessoas vivendo com AIDS mundialmente. Vocês vão analisar, vão fazer uma crítica, tá? Vão escrever, né? Fazer uma dissertação sobre essas condições e associem os maiores números com realmente a localização. Observem que observem os maiores números aí de pessoas infectadas com HIV e a localização onde elas estão inseridas, tá bom? Tem um super desafio que eu vou pular e as questões. Primeiro, vou fazer só algumas, tá? HIV é a sigla em inglês para o nome do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Justifique o nome HIV conferido ao vírus causador da AIDS. Por que HIV? Né? Porque vírus da imunodeficiência humana. Porque destrói as células de defesa. Deixa os seres humanos sem defesa, tá bom? Agora, como a AIDS pode ser transmitida? Essa foi a pergunta que o professor projetou no quadro, ao final da aula, intitulada Como a AIDS afeta o organismo humano. Em seguida, ele listou 6 afirmações, dentre as quais apenas algumas eram verdadeiras. Infelizmente, eu já marquei, poderia ter deixado para depois. Vamos lá. Conversando com pessoas contaminadas, óbvio que não, por relações sexuais sim, sem preservativos, por ferimentos com instrumentos sim, por transfusão de sangue sim, tomando banho na mesma piscina, claro que não, através da mãe portadora do vírus para o seu filho durante a gravidez ou aleitamento, sim, tá? Queridos, eu fiz aqui algumas questões, mas eu tô achando o vídeo muito longo. Eu vou deixar para vocês responderem essas questões, tá? Então, vou marcar com vocês agora. Vocês vão responder. Vou escrever aqui. Número 5, número 6... Façam a 7, façam a 11, ok? Façam também, deixa eu virar, aquela última página também é ótima. Façam, vocês têm um gráfico aqui maravilhoso. Façam a 15, a 21 e a 22, marcando aqui 5, 6, 7, 11, 15, 21 e 22. É isso aqui que eu vou cobrar a vocês na próxima aula, tá bom? Hoje, excepcionalmente, eu não pude gravar com vocês, mas espero que vocês façam o estudo e, principalmente, pensem bastante sobre essa questão, porque é uma questão mundial, um problema que nós vamos acompanhar durante aí nossos estudos, tá bom? Não esqueçam de tentar responder também essa parte que é um resumão. Beijo, tchau, tchau.